Noite! Olá! Estão por aí, gente? Trazei um pouquinho, eu acho. Estão avisando que eu estou ao vivo. Continue, estamos chamando mais seguidores. Obrigada, chama mesmo. Eu entrei no Saúde Ancestral ou eu entrei no Recalice? Entrei no Saúde Ancestral, né, gente? Só me fala aí. Estão ouvindo bem? Oi, doutora Ana, tudo bom? A Luciana já entrou também, tudo bom, Luciana? Renata, Mariana, Fará, mais uma pessoa, não sei quem é, Abadia. Oi, Lucas Sem Glúten. Que demais, gente. Raquelita, você tá por aí, querida? Tô só mexendo aqui para ver as perguntas aqui. Oi, Camila. Estão ouvindo bem? É isso? Gente, vamos. Aí, olá, Raquel. Chegou. Tati. Tô pegando as perguntas aqui. Vamos chamar a Raquel, então. Ai, que demais, gente. É um assunto que pra mim é minha paixão, né? Porque eu sei que sempre serei celíaca. Então... Boa noite, Rê. Ah, tá ótimo o som. Eu tô ouvindo você super bem. Então, valeu. E aí, André, tudo bom? Oi, Gente, André. A Raquel, para quem não conhece ela, ela é uma das colaboradoras do Saúde Ancestral, mas que nem eu, assim, né, que eu tenho orgulho de ser celíaca, não sei se ela tem, tá? Mas ela é uma referência para nós celíacos, assim. Quando eu fui diagnosticada, eu moro no Rio de Janeiro, então eu caí direto no site dela, né, que é o Rio Sem Glúten. Nem sabia que era da Raquel, fui saber que era da Raquel depois de muito tempo. Então, assim, é uma referência pra gente, então é uma alegria extrema te receber aqui no Saúde Ancestral, na live, ser sua parceira no projeto do Saúde Ancestral, ter te conhecido pessoalmente, porque, gente, eu conheço a Raquel pessoalmente, tá? Não é nada não. Mas, Raquel, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua história. Eu tô com o ventilador bem aqui, gente. Desculpa meus cabelos assim, é porque tá Aqui 40 também tá graus. voando. Então, Rê, a minha história com glúten e doença celíaca é muito antiga, né? O meu diagnóstico foi em dezembro de 94. Então, já são quase 25 anos nessa estrada, né? E na época que eu tive o diagnóstico, a gente não tinha acesso à internet, né? Eu precisava acessar a internet, era no trabalho, e mesmo assim era só aquela tela preta e que a gente ficava vendo as letrinhas verdes, né? Então, o meu acesso à informação foi muito pequeno na época que eu tive o diagnóstico. Foi um acesso, eu tenho que agradecer muito a todos os nutricionistas, porque eu tinha uma irmã que estudava em Ouro Preto e na república dela havia estudantes de nutrição, então tiveram a paciência de tirar xerox, me enviar material para eu entender o que era. A gente não tinha acesso, né? Como é que eu ia... Enciclopédia não tinha doença celíaca para explicar. Então, A Barça não tinha, né? Quando chegou a internet e que a gente pôde, né, acessar em casa, então, para mim era um sonho conseguir colocar num site tudo aquilo que eu teria achado interessante ter lido na época do meu diagnóstico. Então, o Rio Sem Glúten tem um pouco isso, é tudo aquilo que eu achei interessante que queria ter encontrado quando eu tive o meu diagnóstico, né? Então, botei lá no site. Tem até os primeiros passos, né? Quando você se descobre celíaco, você fez um aplicativo, né, para isso. Aí, essa estrada, né, vai levando a gente para coisas que a gente nem imagina, né? Em 2003, 2004, a minha filha mais velha teve o diagnóstico dessa celíaca. E o médico, o pediatra que atendeu, né, doutor Junqueira, fez uma brincadeira, se a gente
tinha interesse em fazer uma associação de celíacos no Rio, como tinha em São Paulo, né? Uhum. Então, assim, era um sonho, né? E que a gente conseguiu realizar em 2005. Nós criamos, finalmente, a Associação de Celíacos do Estado do Rio de Janeiro, a Celbra RJ, né? Dali, paralelo, eu já tinha um trabalho com os grupos de celíacos dentro do Orkut e os fóruns que a gente tinha via Yahoo, né, falando de doença celíaca. Então, foi só ampliando, na verdade, os canais que a gente podia aprender, podia compartilhar, podia ajudar também, né, as pessoas que estavam chegando. E por isso que são 25 anos de uma estrada, eu acho muito interessante. Todo dia tem uma coisa nova para aprender, todo dia tem um estudo novo para ler, para entender, e pessoas que estão chegando agora e precisam desse feedback, né, de que parece desesperador, mas você tem uma estrada depois mais tranquila para seguir, né? Pois é, eu costumo dizer, né, porque comigo o que aconteceu? Eu sou recém-diagnosticada, né, comparada contigo, porque eu tenho 3 anos e meio, alguma coisa assim, não chegou nos 4 anos. Oi, Mari! E aí, eu fui muito bem direcionada, porque a pessoa a palestra que eu assisti, que me fez pensar que eu era celíaca, era justamente com a presidente da Celbra, na época, que era a Miriam, junto com a Noádia, que é a nutricionista, que aqui no Rio é uma das referências, né? E era um lançamento de um livro sobre doença celíaca. E ali, então, eu já caí direto no seu site e logo depois encontrei o Viva Sem Glúten, que é o grupo que hoje em dia eu sou moderadora. A Flávia está perguntando onde que é. Está perguntando no WhatsApp, gente, no Messenger, onde que é a live. Bel, você está por aí? Deixa eu achar a Bel aqui. Porque, desculpa, gente, a Flávia é outra ídola também minha, então eu queria que ela estivesse assistindo. Mas aí, sou moderadora hoje em dia do Viva Sem Glúten, então continua esse trabalho que a Raquel começou lá atrás, né? E as perguntas são muito recorrentes, o desespero é recorrente, mas agora tem tanta informação que a gente consegue acalmar as pessoas com uma facilidade, né? E a gente consegue agregar todo mundo. Então, isso é uma coisa que é interessante, assim, as perguntas que eu tinha, né, na década de 90 sobre a doença celíaca, elas foram respondidas no início do século XXI. 2006, 2007, a gente já tinha uma informação mais segura de que era uma doença autoimune. E agora a gente vê essas mesmas perguntas sendo feitas pelas pessoas que não têm doença celíaca, mas perceberam que o glúten é uma coisa que não cai bem, alguma coisa errada tem com ele, que é o que a gente chama dos sensíveis ao glúten não celíacos, né? Então, agora vem uma nova leva de perguntas e que a gente também precisa continuar estudando para ajudar essas pessoas, né? Porque como a gente já tem um grau de entendimento maior, consegue dar uma orientação melhor em relação àquilo que a pessoa apresenta como sintoma, como possibilidade, né, de diagnóstico. Então, a estrada parece que só aumenta, alarga. Raquel, eu não quero aprofundar muito nesse assunto que eu vou te perguntar agora, mas assim, a gente está aqui no Saúde Ancestral, que é um grupo low carb, né? É um grupo baseado em comida de verdade, ok, mas é mais enveredando para low carb. E o que você está fazendo aqui? Você não é do pão sem glúten, cheio de farinha de arroz, cheio de polvilho? Então, Você apareceu aqui por quê? A caminhada da gente vai fazendo a gente... todo mundo sabe que doença celíaca é uma doença autoimune e que doença autoimune, ela anda de mão dada com várias outras, né? E eu, na minha família, nós somos 7 filhos. Desses 7, 5 são diagnosticados com doença celíaca, né? E 2 têm sensibilidade ao glúten não celíaca.
mas nós também temos um diabetes autoimune. E eu comecei a perceber a minha glicemia alterando e entendi que já estava com essa manifestação do diabetes autoimune do adulto, né? E a minha dieta já era... Raquel. Oi. Só um pouquinho. Isabel, fala para sua mãe, ensina para sua mãe que é aqui no Instagram, para ela entrar aqui no Instagram, ela tá achando que é no YouTube. Tá bom, Belzinha? Então, desculpa, Raquel, voltando na sua diabetes autoimune. Então, em 2012, eu já estava fazendo uma investigação com a doutora Noade Lobão, minha nutricionista, né, em sensibilidades alimentares que tinha um quadro de dor de cabeça, embora a minha dieta fosse já, né, sem glúten há muitos anos, algumas manifestações estavam me incomodando e a gente identificou, na verdade, um vilão que era o arroz. Eu desenvolvi alergia tardia, não mediada por IgE, ao arroz. E nessa época a gente começou a ter acesso ao exame de hemoglobina glicada, que não era uma coisa muito usual, mas que como tinha diabético na família fazendo, eu fui fazer também. E eu tinha uma hemoglobina glicada de 7. Então, 7 já é o pé, né, os 2 pés lá dentro do diabetes. E eu já fazia uma dieta paleo, já tinha informação sobre low carb, já acompanhava o blog do Souto, já acompanhava o blog do Dr. Peixoto. Então, foi um caminho natural, reduzir carboidrato para não precisar de medicação. Então, por enquanto, eu ainda estou na estrada de reduzir carboidrato sem precisar da medicação. Sei, né, que esse processo pode até ficar mais lento e eu vir a precisar não só de medicação, mas de insulina injetável, que é o caso já. A minha mãe usa insulina, tem uma irmã que é celíaca e usa insulina. Mas, por enquanto, a low carb está me permitindo seguir em frente, né, sem precisar de medicação. Então, foi um caminho natural de chegar aí. Já era sem glúten, depois já era, né, paleo, já estava sem os outros cereais, e aí foi reduzindo carboidrato, tirando raízes, prestando atenção nas frutas mais doces, retirando, e cheguei na low carb hoje. Hoje eu faço uma low carb de 50 gramas de carboidrato diários, tendo cuidado de não ultrapassar 20 gramas de carboidrato numa refeição, né? Que aí eu sei que a insulina que eu ainda produzo dá conta desses 20 gramas de carboidrato. Né? Então, foi um caminho que eu consegui... Estou conseguindo manter, né, o diabetes sob controle na low carb. Uhum. Ah, que ótimo você nesse mundo, viu? Aliás, a gente já combinou que futuramente faremos uma outra live, algo do tipo, só tirar o glúten não é suficiente, né? Não basta, no sentido de que a gente precisa melhorar a qualidade de vida através da alimentação e não é só tirando o glúten e acrescentando os polvilhos todos, os amigos todos, né? E aquela esbórnia de carboidrato. Mas aí a gente fala dia dia. A pessoa faz uma dieta de substituição ao glúten. Não uma dieta sem glúten como é o tratamento da doença celíaca, né? Então, essa é uma luta que a gente precisa alertar os celíacos, né? A gente pode substituir no sentido de que você pode ter acesso, né, a fazer um pão, fazer um bolo, mas não é para isso ser a sua alimentação, ser a base da sua alimentação. A base da alimentação do celíaco é comida de verdade, é comida in natura, é a feira e o açúcar. Independente de ser low carb, é a feira e o açúcar. Acaba sendo paleo, né? Dependendo da denominação, que é tão difícil definir o que é paleo, mas é a comida de verdade, mas acaba sendo natural. O grupo de resistência insulínica diabetes tipo 2 está ficando lotado de celíacos, e não porque eles estão diabéticos, mas porque eles já perceberam que precisam fazer uma alteração na alimentação.
Mas aqui é o caminho que mais ou menos eu passei, o foco da live, que é você tirou o glúten por algum motivo, você decidiu não comer, provavelmente foi uma nutricionista que falou, vamos tirar o glúten, vamos tirar a lactose, foi o meu caso, ou caiu no blog do Soto, começou a seguir todo mundo dos perfis low carbs e falou, então acaba sendo natural você retirar o glúten. Mas daí naquela primeira cerveja, aquela primeira pizza, aquele primeiro bolo do aniversário da tia, dá um revertério na pessoa. Aí eu até eu recebi várias perguntas, mas uma da bem alimentada, ela falou assim: fiquei muito tempo sem consumir. Quando consumi, passei mal e fui parar no hospital. É assim mesmo? Nossa! Olha, Renata, Eu vou te falar uma fofoca. Não vou citar nome, tá? Mas é do nosso grupinho de saúde ancestral. Tem um amigo nosso que me mandou mensagem: fui parar no hospital. Esse mesmo discurso, ele não pode consumir porque ele passa super mal. Nossa. A gente primeiro precisa entender uma coisa que são as sensibilidades alimentares, né? Dentro desse grupo, nós vamos identificar várias situações, né? De alergia, e não só mediada por IgE, mas a alergia não mediada por IgE, que a gente chama de alergia tardia, que os sintomas vão aparecer horas, dias depois, e às vezes só pelo acúmulo de consumo, né? A gente pode ter as intolerâncias, e aí nós vamos falar, a pessoa pode ter um problema com frutose, com lactose, pode ter um problema com os frutanos, né, de alguns alimentos, e a gente tem, né, as outras situações mais graves, não só a alergia, em que você pode ter choque anafilático, mas aí a doença celíaca, em que você tem um ataque, né, sistema imunológico vira de cabeça para baixo e a coisa fica muito séria. As pessoas... É importante diferenciar isso, Raquel, porque tem muito, ainda nessa confusão de mas eu não sou celíaca, mas a pessoa nem sabe, ela fala, eu passo mal com glúten, mas eu não sou celíaca, porque na verdade as pessoas nem sabem o que é doença celíaca, o que é intolerância ao glúten, o que é sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, na doença celíaca, as pessoas, as informações que estão na mídia são as informações sobre a doença celíaca clássica. A pessoa vai ter ou diarreia, ou emagrecimento, ou vômito. Isso é o que se aprende na faculdade, é o que está no jornal. Mas essa não é a manifestação mais comum da doença celíaca. A manifestação mais comum é o que a gente chama de assintomática. Não tem sintoma gástrico. Então, a pessoa, para afirmar que não é celíaca, só se ela fez exame genético, exame de sangue, endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno para falar, não sou celíaca, né? Porque celíaco não tem cara, não tem idade, não tem cor de pele, não tem etnia, ele é um quebra-cabeça conseguir fazer o diagnóstico. Então, a pessoa simplesmente dizer não sou celíaco, sem ter investigado, a gente sabe que isso é difícil. Agora, nós precisamos entender o que acontece dentro do meio low carb. Vamos falar especificamente do meio low carb. A pessoa teve informação sobre a redução de carboidrato e, né, no meio que a gente está falando, que é o Saúde Ancestral, seja o blog do Soto, as pessoas, né, deste nosso meio, não é apenas reduzir carboidrato, mas alguns carboidratos são excluídos. E o trigo, né, faz parte dessa exclusão. Então, a pessoa fica bem, faz, né, o início da dieta, seja para emagrecer, seja para controle do diabetes, seja para melhorar a resistência à insulina, não importa qual foi a motivação que levou a fazer low carb. E algumas pessoas, no primeiro contato com mais carboidrato, e aí não é porque é trigo ou porque é mandioca, é mais carboidrato, algumas pessoas vão sentir mal-estar, porque tem muito tempo que não há produção de enzimas para digestão de carboidrato, né? O corpo está ocupado com gordura e proteína, e o que tem de carboidrato ou é amido resistente,
né, é pouco. Então, algumas pessoas vão ter mal-estar em função de um processo enzimático, mas se continuar consumindo, vai desaparecer esse mal-estar porque o corpo volta a produzir as enzimas e vai caminhar. Agora, se a pessoa, todas as vezes que fura a dieta com trigo, né, seja cerveja, seja pizza, ela passa mal, é para acender o alerta. É para acender o alerta. Tem uma fumaça aí e é para chamar os bombeiros, porque pode ter um incêndio. Então, qual é a preocupação que a gente tem, quem é celíaco e está no meio low carb? É muito difícil você fazer o diagnóstico de doença celíaca depois que você já está numa dieta sem glúten. Como é uma doença autoimune, essa doença não afeta só você. Afeta a geração que veio antes de você, a geração que está com você e a geração que vem posterior a você. Então, ela é perigosa, porque ela te mata lentamente e silenciosamente. Aí eu vou voltar no meu caso. Eu levei 20 anos para ter o meu diagnóstico de doença celíaca. Quando a gente faz a retrospectiva, eu tinha sintomas quando era criança. Com 3, 4, 5 anos, eu já tinha sintomas. Sintomas clássicos? Não. Eu só fui fazer sintoma clássico quando eu estava com 32 anos, que aí veio, né, o quadro de diarreia, emagrecimento, eu cheguei a 39 quilos. Mas foram 20 anos de uma doença extremamente silenciosa. E eu quase bati as botas nessa história. Então, a preocupação da gente não nem é fazer terrorismo, não. É que as pessoas precisam saber que tem uma doença que é muito séria e que está ligada ao consumo de trigo, né? E que não é de simples manejo, porque a dieta sem glúten não é só não comer glúten. A gente tem que cuidar de uma coisa que chama traços de glúten, né? Que são resquícios. É aquele farelinho do biscoito que ficou no seu teclado do computador, que o seu sobrinho melecou ali na hora que comeu, que pode te fazer mal. Então, é muito sutil isso e as pessoas não querem saber dessa informação. Porque essa informação dá medo. Porque elas não querem ser celíacas. Né? E quando a gente demonstra essa preocupação para as pessoas, fala, olha, vai fazer o exame. As pessoas falam, nossa, mas você vê celíaca em tudo quanto é lugar. Você quer que eu seja. Eu tenho certeza. Só porque você quer que eu seja infeliz igual a você. Não. É justamente ao contrário. Eu quero que você seja feliz igual a mim. Porque depois que eu descobri que é só o glúten que me faz mal mesmo, assim, que estava me matando, quando eu vejo que as pessoas estão percorrendo o mesmo caminho que eu percorri, eu tenho... Vai lá, vai ver. Porque se for, é tão bom, é só isso. Né? Não é nada que você tenha que tomar remédio pro resto da vida, você não tem que fazer cirurgia. Então, a nossa... As estatísticas, né? Em cada grupo de 100 pessoas, pelo menos uma é celíaca. A gente tem estudo até que aponta que são quase 2, mas vamos manter no 1%. Agora, nós temos de 6 a 20% de pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaca. São pessoas que têm... Não é uma doença autoimune. Não é doença autoimune, porque ainda, né, a medicina tem mais pergunta do que resposta em relação à sensibilidade. Mas nós sabemos que os sintomas da sensibilidade, principalmente os sintomas neurológicos, eles são muito intensos. E as pessoas que são diagnosticadas com sensibilidade ao glúten não celíaca, né, elas também fazem uma dieta igual ao do celíaco. Agora, para você ter esse diagnóstico, precisa de uma investigação, precisa do gastroenterologista junto com você, até o nutricionista que te atende, né, a sua história clínica, a sua história de família, para entender aonde que está levando esse caminho, né? Mas a gente tem várias pessoas com sintomas graves neurológicos e que, ao retirarem o glúten, essas pessoas veem a reversão, a remissão, ou pelo menos a estabilização do quadro, né? E a sensibilidade... Então, assim, a doença celíaca, só vendo a carinha do pessoal low carb aqui, que ainda não está tão
integrado. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, então você tem exame de sangue que você pode fazer e uma biópsia do intestino, que é por endoscopia, não tem nada que abrir a barriga não, viu, gente? É por cânula. E aí tem também então, a sensibilidade ao glúten não celíaca, que não se sabe muita coisa ainda, não tem nenhum marcador autoimune, mas quando as pessoas retiram o glúten e melhoram vários sintomas, né? Tinha lá a sua enxaqueca, tinha a sua depressão, ou uma ataxia, né? Algum problema mais de coordenação motora, retirou o glúten, sentiu melhora, reintroduziu, piorou, né? A maioria dos médicos já fecham como sensibilidade ao glúten não celíaca, e a intolerância ao glúten é uma coisa que a gente está tentando que ninguém mais use esse nome, né? Porque confunde as pessoas. Eu sou só intolerante. Confunde no sentido de que, na década de 90, quando eu fui diagnosticada, né, a explicação para a doença celíaca era de uma intolerância ao glúten, né? Era inclusive se falava que a gente não tinha enzima, né, para lidar com essa proteína no nosso organismo. Hoje, né, a gente já sabe que é uma doença autoimune. Celíaco tem mais enzima do que as pessoas normais, né, as pessoas não celíacas, para lidar com o glúten, né, já é uma forma do organismo tentar dar conta desse veneno que a gente estava ingerindo, né? Mas esse nome, ele continua sendo usado porque é uma expressão que não é só no Brasil, é uma expressão usada, se a gente for procurar os textos sobre doença celíaca, né, em inglês, eles estarão lá usando esse termo. No Brasil, gera muita confusão, porque tem pessoas que são celíacas que receberam do médico o diagnóstico de intolerância ao glúten, como eu, né, há 25 anos atrás. Mas tem gente que ainda hoje está recebendo esse diagnóstico. Mas às vezes é sensibilidade, às vezes é sensibilidade. Então, para evitar que o paciente fique na dúvida do que ele tem enquanto diagnóstico, né, existe o consenso de um grupo de médicos, né, que estuda a doença celíaca, internacional, né, a gente teve Itália, Estados Unidos, Inglaterra, que solicita que não se use esse termo, mas ele ainda é muito usado. Então, todas as vezes que a gente se deparar com ele, a gente tem que ter a paciência de tentar esclarecer do que se está falando para que as pessoas não levem a informação truncada, né? Assim como a gente vê... perguntar, né? Qual o exame que você fez para ter esse diagnóstico? Porque se você fez a biópsia e é só intolerante, e a biópsia deu positiva, na verdade, não. Na verdade, você é celíaco, né? Que está usando um outro termo. Eu comentei nos meus stories... O problema é o pessoal que acha... isso aí a gente vai ver. Todas as vezes que a gente acompanha, né, as postagens no Instagram, falando, nos grupos de low carb, onde for, as pessoas, eu tirei o glúten, agora eu virei intolerante. Aí chegou na nossa pauta aqui da nossa live, né? Isso. Será que a pessoa ficou intolerante porque tirou o glúten? Isso existe, Renata? Pois é, no dia que eu entrei no grupo Resistência Insulínica para poder ser moderadora, a Júcia já virou e falou assim, você escreva sobre isso. Porque todo mundo pergunta, eu não aguento mais ficar respondendo, né? Mas, desculpa, gente, me empolguei aqui. Então, olha, vocês podem ir lá no Saúde Ancestral, tem meu texto lá. Parei com glúten, fiquei intolerante, tem também no meu feed, tem no feed do Saúde Ancestral. Só vou adiantar que não, porque senão... Quer dizer que você não come bacalhau, né? Toda semana. Porque uma pessoa que não tem muito dinheiro vai comer bacalhau toda semana. Aí vai lá, come na Páscoa e no Natal. É isso? Quando as pessoas comem, né? Então, assim, parei com bacalhau, fiquei intolerante. A gente pode começar com essa linha de raciocínio. Que não é tão óbvia, tá? Tem muito pormenor. A gente poderia começar com esse raciocínio. Mas, e na sua experiência, Raquel, o que você viu? As pessoas ficaram intolerantes? O problema é que essa fala, ela vem de alguns profissionais de saúde. E isso deixa as pessoas muito
Como é que pode? Se você não é profissional de saúde, você é celíaca, está me falando que isso não acontece, mas o nutricionista falou, o gastro falou, não sei. Então, a gente tem que... gente. Pois é, a gente precisa conseguir que as pessoas entendam que não é porque você ficou sem comer aquele alimento, o trigo, ou a cevada, ou o centeio, ou a aveia, que você desenvolveu uma sensibilidade àquele alimento, né? A gente tem uma situação que a gente vê que é muito diferente, que é em relação ao leite, né? Os seres humanos, a princípio, né, foram programados para lidar com leite enquanto bebês e crianças, né? Os adultos não precisam mais, não precisariam mais produzir lactase, porque, né, o período de amamentação é lá, né, enquanto criancinha. E, geneticamente, algumas pessoas, elas não toleram esse açúcar do leite. Elas têm uma intolerância ao leite. E tem um processo, realmente, de que essas pessoas que já têm essa predisposição genética, né, em algum momento da vida vão acabar ficando intolerantes. Agora, não dá para levar essa situação do leite para os outros alimentos, né? Então, não é porque eu fiquei sem comer, né, arroz, ou porque eu fiquei sem comer, só como sorgo de vez em quando, que é outro cereal, que eu vou ficar intolerante, né? A gente precisa... Sou intolerante a caviar, aliás, tá? Porque é uma coisa que eu comi uma vez na vida, nunca mais comi. Então, isso não existe. Se você hoje tem sintomas quando come glúten, é porque você já tinha uma sensibilidade e só foi perceber ao parar de provocar o seu organismo diariamente com aquele alimento. Porque aí o processo é ao contrário. O seu corpo tem formas de proteger quando ele tem um ataque constante, né? Tem uma explicação que eu acho muito bacana, que é em relação ao sol. A gente vai para a praia, passou muito tempo sem pegar sol, né? Ficou com a pele vermelha, deu aquele ardidinho. Mas se eu continuar indo na praia todos os dias um pouquinho, eu vou parar de sentir aquele ardor, minha pele vai deixar de ficar vermelha igual camarão. O sol parou de queimar minha pele? Não. Houve, né, um processo em que o meu organismo se protegeu daquela reação, né? Então, a sensibilidade, se você tem um alimento que você comia, tirou da alimentação, voltou a comer e passa mal com ele, né? É para investigar se você tem, né, um processo alérgico, se você tem um processo de intolerância, se você tem um processo de doença celíaca, se você tem uma sensibilidade não celíaca, né? Mas não é porque ficou sem comer que desenvolveu a sensibilidade. Pois é, vale lembrar que a proteína mesmo que causa, né, toda a sintomatologia é a gliadina. E a gliadina, ela não é absorvida pelo ser humano. É uma proteína que que ela deveria passar pelo intestino e sair direto nas fezes, né? Ela não faz nenhuma função. Porém, a partir do momento que a gente tem o intestino permeável, ou seja, quando o intestino fica furadinho ali, você tomou algum antibiótico, ou você tem uma má alimentação, essa gliadina pode entrar, né, nesse buraquinho do seu intestino, ir para o seu sistema circulatório e começar os sintomas, né, se você tem a predisposição da doença celíaca, você já está, né, com o quadro, e aí que começa a investigação da sensibilidade ao glúten não celíaca. Mas é complicado você achar um intestino bacana e forte hoje em dia, né, com essa alimentação cheia de industrializados, tal, e que a gliadina vai passar ali sem dar um alô, né? Sem dar uma desbalanceada. Porque a partir do momento que você tem contato com esse glúten, com essa gliadina, o seu corpo tem uma memória para glúten, que não tem normalmente para outros alergenos, né?
mas para o glúten, ele vai relembrar que aquele bandido estava ali, ele vai reagir toda vez que aquele bichinho aparecer. Então, você pode até reverter várias outras alergias alimentares ou sensibilidades, mas a do glúten, essas memory B cells, nessas células B, nossa, elas já vão direto nele. Isso é uma diferenciação, né, e é um ataque... De intolerante. A gente sabe que o sistema imune, ele não vai simplesmente olhar lá aquele e dar um tirozinho, não. Ele manda uma bomba nuclear. Então, a reação é muito exacerbada, né? E é uma reação que não é só no intestino. A gente precisa entender isso, que se você tem, né, essa autoimune... Boa noite para vocês. Eu tenho um recado super... Eu entrei aqui para responder as perguntas da saúde ancestral e apareceu o vídeo do Rony e do Sr. Tanquinho. Me desculpem, gente. Mas a gente não está aqui em casa. Se o caso é de doença celíaca, né? A doença celíaca é sistêmica, ela pode aparecer em qualquer sistema do nosso organismo. Então, a gente tem celíaco que vai ter manifestação de dores articulares, é a única, né? Tem celíaco que vai ter manifestação de doenças nos olhos, tem celíaco que vai ter problema cardíaco, tem celíaco que vai desenvolver esteatose hepática, tem celíaco que vai ter infertilidade, homens e mulheres, né? A gente pode ter problema... Vai ter Addison, né? Os rins estão comprometidos. A gente pode ter celíaco com neuropatia periférica. A gente vai ter celíaco com doenças que vão se manifestar na pele. A gente tem celíaco com perda auditiva. Quando a gente começa a perguntar, vários celíacos tiveram perda auditiva antes do diagnóstico. E aí são vários processos envolvidos nessa perda auditiva, que levou ou perda óssea, ou excesso de secreção com muita inflamação, perfuração de tímpano. Então, assim, é a doença dos 300 sintomas. E o que a gente sempre vai ficar preocupado é que a pessoa acha que é só intolerante. Esse só, ele pode ser né, uma armadilha cruel, né? Se a pessoa não tem informação a respeito do que pode ser a doença celíaca, né? Então ela fica sentindo aquele... Fazano tem um nome. Oi? O Fazano, ele tem uma expressão que é o camaleão clínico, né? E isso é recente, tá, gente? Se tiver algum médico, algum nutricionista que estudou há algum tempo, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, talvez nem tenha se deparado com esse artigo da equipe do Fazano, do camaleão clínico, porque era bem focado a doença celíaca no intestino, né? E agora já se sabe que é uma doença autoimune sistêmica, e parece que a sensibilidade ao glúten, né, também está... as pessoas esperam os sintomas gastrointestinais. Então, a Kendra até perguntou, prende ou solta o intestino? Pode prender, pode soltar. Para mim, a minha vida inteira era não conseguir no banheiro. Minha mãe mandando, né, mãe? Fala aí, sim. Renata, então, vai no banheiro. Eu ficava lá meia hora e nada. Então, na verdade, é muito mais comum celíaco com intestino preso do que celíaco com diarreia, né? Mas, de qualquer forma, são as extremidades. Você ou está constipado, ou você tem processo de diarreia e não consegue absorver nutrientes, né? Agora, nós temos várias pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaca que relatam também problemas graves com o intestino preso. O que é problema grave com o intestino preso? Fazer fecaloma, fazer megacólon, você precisar de atendimento médico, né, por causa dessa... Assim, você tem que tirar cirurgicamente às vezes, tá, gente? Cirurgicamente, então, são coisas, são graves, né, e que a gente não pode falar que é só uma intolerância. Porque, né, não é o caso de você tomar um remedinho, uma enzimazinha, e poder comer sua pizza ou tomar sua cerveja, né?
Então, não dá para falar que é só uma intolerância. Aquela dor na articulação, né, que você teve também, porque as pessoas falam, não, mas eu só tenho enxaqueca. Não, mas eu só tenho artrite, assim, eu tenho 25 anos, 30 anos, e aí eu tenho a artrose nos dois joelhos. Toda doença autoimune, gente, ela é inflamatória. Então, se você tem uma tendência, se você está com um processo inflamatório qualquer no corpo e sua autoimune está ativa, aquele processo inflamatório vai piorar. Não tem jeito, não tem para onde correr. Então, se você já tem um joelho ruim, né, e continua comendo glúten, tem sensibilidade não celíaca, ou é celíaco, a dor vai ficar muito pior, e não é só uma dorzinha, não é só uma enxaqueca, né? Vamos pensar que as coisas não deveriam ser... As coisas podem ser usuais, podem acontecer com frequência, mas elas não devem ser normais, gente. Se sentir mal, se sentir doente, não é normal. Pode ser comum, mas não deveria ser. Então, vamos buscar... Não deveria ser, né? Esse é um alerta que precisa ficar. Se você tá fazendo low carb, nunca ouviu falar de doença celíaca, nem de sensibilidade ao glúten não celíaca, mas todas as vezes que consome algo com trigo, principalmente, né? E sente ou mal-estar, ou você consegue fazer uma relação de que passou a ter alguma coisa, ficou esquisita depois dessa ingestão, tem que observar melhor isso, né? Prestar atenção e se informar. Porque pode ser um processo um pouco mais importante do que apenas um mal-estar que você sentiu. E a gente precisa saber que tem outras manifestações que o glúten pode estar envolvido, né? Principalmente hoje, que as pessoas têm muita ansiedade, muito transtorno de humor, a gente tem muito transtorno alimentar, né? Ou um comer transtornado, e às vezes é o glúten que está aí na base disso, ou piorando isso, né? Tem um caso muito... O doutor Fasano até relata isso, de uma celíaca, né? Ela foi diagnosticada já adulta, enquanto já fazia faculdade, né? Com doença celíaca, mas ela tinha, nos Estados Unidos, tinha muita dificuldade de seguir, de ficar longe da contaminação cruzada. Porque a rotulagem deles não é como a nossa rotulagem, né? Então, e ela tinha, quando ela se contaminava, ela entrava num processo de surto psicótico, ela tentou matar os pais. Então, assim, é um negócio, a gente fica assustado com isso, mas até isso acontece. A gente tem um outro caso, né, na Inglaterra também, né, de uma paciente que, após o parto, né, teve problema com os filhos, também teve um surto por causa de contaminação. Então, mexe muito mais do que a gente está pensando. Agora, na sensibilidade, nós vemos muitas pessoas relatando síndrome do pânico, né, e transtorno de ansiedade, e que melhoram muito após a retirada do trigo, né? Assim como as pessoas relatam que a low carb ajuda muito na compulsão alimentar, né? Mas é para prestar atenção. Ainda mais que tem a fome oculta, né? A fome, de fato, do organismo, ele está sem nutriente. E o celíaco, gente, eu vou ter que entregar um amigo meu aqui do Rio. Ele foi diagnosticado faz pouco tempo. Mas ele fica tão desesperado que ele acha que não, porque ele não sabe cozinhar. Ele acha que não vai conseguir comida. Parece que ele está no Largados e Pelados, lá no programa da TV, assim. Porque você não pode mais comer em qualquer lugar, né? E a gente estava na reunião da Celbra e ele estava com uma sopa na mão. Ele estava mirando no brownie, que a Mariana está aqui que fez, um brownie maravilhoso. E ele estava mirando. Aí, quando ele viu que o brownie ia acabar, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de brownie e tacou dentro da sopa. Porque aquele desespero, eu não vou ver mais brownie sem glúten. Eu não vou ver mais essa... E você sai comendo tudo. Eu, por exemplo, eu não consumo carboidratos refinados. Mas quando eu estou no Pão de Açúcar e vejo que está em promoção achar... Tá lá, a farinha que é R$40 por 17, eu quero comprar a farinha. Para quê? Eu não vou usar.
eu vejo lá a bolacha a wafer por R$ 5, custa 12. Eu quase compro, porque dá essa compulsão pelo que você... É difícil você achar, né? Então, Rê, mas não, tá? tem um processo aí, né, que eu chamo de fome oculta, mas num outro sentido, que é, seja a sensibilidade, seja a doença celíaca, a gente tem problemas com a questão das vitaminas e dos minerais, e algumas pessoas têm deficiências, né, vitamínicas, nas duas situações. Então, às vezes, é uma resposta do corpo, né, na tentativa de você conseguir suprir aquela deficiência, né? Então, o corpo pede mais porque está deficiente de vitamina, ou, às vezes até produção de hormônio, né? Ricos e sensíveis têm muitos problemas com os hormônios, principalmente vitamina D, né? A gente está sempre repondo. A gente tem uma inflamação crônica de baixa intensidade, que ela está ali sempre, porque, infelizmente, a gente vive num mundo glutenado, né? Você está no ônibus, tem traço de glúten, você está no trabalho, tem traço de glúten. Não adianta achar que, a não ser que a gente vá para o meio do mato, onde ninguém nunca plantou trigo e você não tenha contato, né? Então, a gente tem além das outras coisas que produzem inflamação, né? Que né, poluição, estresse, a gente sabe que tem outros processos que levam à inflamação crônica. Mas só o contato com o glúten provoca essa inflamação, tanto no celíaco quanto no sensível ao glúten, né? E isso é uma coisa que deixa a gente com muitas alterações hormonais e também de deficiências de vitaminas e minerais. Então, precisa do acompanhamento de nutricionista, do acompanhamento com o endocrinologista, com o gastro, porque a gente tem que observar isso e entender como que a gente vai conseguir fazer o corpo, né, voltar ao seu equilíbrio, né? Pelo menos mais próximo daquilo que é considerado equilíbrio. O Diógenes está perguntando se tem alguma maneira de solucionar a vida dos celíacos. Gente, eu estou vendo que vocês estão perguntando bastante. Eu me comprometo o que a gente não falar aqui. Depois eu não consigo ver aqui, o meu parou aqui na Esther Souza desde o início, então eu não vejo pergunta nenhuma. Depois eu faço stories e marco vocês respondendo algumas coisas, tá? Mas, Diógenes, né, eu acho, assim, a gente já tem uma solução maravilhosa, né, que é ficar sem o glúten. Mas tem alguns estudos rolando aí, né, Raquel? E já está começou teste em humanos, mas é o tipo da coisa que, se funcionar, sim, demora no mínimo 7, 8 anos para chegar até alguma indústria farmacêutica. Então, gente, por enquanto, pega firme na dieta, muda os hábitos, aí convence a família, a partir do momento que a família vê que você tá melhor, tá mais feliz e que você para de perturbar eles também, eles aceitam melhor, tá? Não que todos aceitem. Não vou entrar nesse assunto, vamos ser positivo. Mas eles começam a então, é uma situação difícil, porque como é que fala? Eu estou numa situação confortável, porque como eu fiquei muito doente, né? Eu estava indo, né, mais rápido do que deveria. Eu agradeci muito quando eu tive o diagnóstico de doença celíaca. Eu fiquei feliz com o diagnóstico de doença celíaca. Era só comida, né? Mexeu com a minha vida toda? Mexeu, lógico que mexeu, né? Como mexe até hoje, né? Eu tenho 2 filhas, uma diagnosticada oficialmente celíaca e a outra constantemente, anualmente, a gente faz exames para ver se a doença se manifestou ali, porque ela tem a predisposição genética. Então, é simples, mas não é simples. Agora, eu sempre tive a doença celíaca uma visão mais positiva da doença. Eu sei que para muitas pessoas não é assim, que não é fácil, né? A minha rede de apoio
foi uma rede ótima, tanto com a família quanto os amigos do trabalho, né? Eu sou professora, sempre fui incluída nas festas, mesmo que fosse com uma salada de fruta, as pessoas estavam preocupadas, tinha sempre um pacotinho de biscoito sem glúten, Raquel, o seu está ali separado. Então, a minha estrada é muito positiva, mesmo sabendo que, né, hoje eu já tenho 2 doenças autoimunes e sei lá se vai vir mais uma terceira. Mas a gente acompanha o que a medicina vem fazendo, né, no sentido de modificar isso. Como são poucos países que têm condições de fazer pesquisa científica nessa área, né? Vai demorar, mas a gente já tem desenvolvimento de uma vacina que está sendo testada, né, na Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Essa vacina, por enquanto, ela vai atender aqueles celíacos que têm confirmado o DQ2, mas... marcador genético. Marcador genético. Tem uma outra pesquisa desenvolvendo nessa questão de enzimas, ou está mexendo com células T para desativar algumas questões no sistema imunológico. Como a gente tem pesquisadores da área de engenharia de alimentos tentando produzir um trigo sem gliadina, né? Isso já tem na Europa, isso já está produzido lá, eles já estão tentando. Minha colega da Embrapa, na Espanha, falou... já está a produção, a Espanha não, a Espanha está com problema de não vai poder consumir, mas por causa de legislação. Mas já tem gente produzindo um trigo sem gliadina. Então, as soluções estão, só que elas não são rápidas, né? Talvez a minha filha venha a usufruir de alguma coisa que venha pela frente. A maioria dos celíacos está mais preocupada no... Oi? Desculpa. A Sequedas perguntou, e quem tem DQ8? No caso desse estudo científico, eles usaram como parâmetro de inclusão quem tem o DQ2, mas a gente está falando só desse estudo, né? Não está falando do diagnóstico da celíaca, tá? Não, essa vacina que eles estão testando e que ela está sendo testada em celíacos DQ2, né? Provavelmente eles vão ter uma outra etapa de tentar atender, né, os celíacos DQ8, DQ7, e a gente ainda está em estudo de HLA ainda, né, para identificar outros alelos aí. Mas, então, a geração que virá, né, provavelmente vai se beneficiar. Mas a maioria dos celíacos, na verdade, ela não quer voltar a comer trigo, não é isso. Mas é o nosso calo, que é a contaminação cruzada. É eu entrar num restaurante e poder, né, comer o meu bife, meu filé, minha salada lá, tranquila, né, sem estar preocupado com os traços de glúten que podem ter vindo da cozinha. Eu poder fazer uma viagem e me hospedar num local em que a minha comida tenha sido feita na mesma cozinha que fez comida com trigo. É o cotidiano, né? Então, independente de como é que a gente encara a doença celíaca ou não, todos nós, lógico, né, ficamos empolgados quando a gente vê, né, pesquisas sendo feitas para que alguma solução seja dada, né, para o cotidiano do celíaco. Mas isso não é para agora. Agora, o que a gente tem para controle da doença, né, é a dieta sem glúten bem feita. A dieta 100% sem glúten. Né? Não é uma dieta da Miriam que eu não conheço, tá? Não conheço a Miriam, não. Mas é a pergunta mais comum. Porque é assim, eu tenho ela estava dizendo, tenho 2 doenças autoimunes. Será que eu sou celíaca? Eu sei que ela sentiu uma diferença, está começando a sentir uma diferença quando ela consome glúten, ela parou para perceber isso de uma família italiana e tal. E aí a gente entra naquele assunto, Raquel, quem começa a low carb. Então, quem começa a low carb ou quem quer testar um pouco se o glúten faz bem ou não, porque lá no Viva Sem Glúten a gente é bem taxativo. Não tire o glúten antes de fazer os exames. Porém, a gente vê que isso não é a realidade, né? Se não procurou médico até hoje, provavelmente não vai procurar.
mas também não é para ficar, usar isso para continuar comendo glúten, né? Para a vida toda. Então, daria para fazer um teste de alguns dias, reintroduzir? O que você aconselharia, Alessê? Obrigada. Na minha visão, né, eu tenho, além do riosemgluten.com e do riosemgluten.com.br, eu tenho um blog que é o Dieta Sem Glúten Blogspot, em que eu vou traduzindo vários textos de americanos, franceses, e a minha visão é de que eu estou desconfiando que tem um problema com o glúten. Não consegui que o médico me ouvisse e pedisse os exames. Na minha cidade não tem gastro, eu não consigo fazer os exames. Eu não tenho acesso a nenhum sistema de saúde que vá fazer os exames. Eu posso fazer um teste de 30 dias sem glúten. Tem gente que tira 15 e já percebe diferença. Tem gente que tira 30. Depois de 30 dias, volta a comer glúten e observa. Só que é teste mesmo, significa que você vai ter um diário alimentar e que você todos os dias vai anotar o que comeu, o que sentiu, como é que estava o seu humor, como é que foi, né? Intestino funcionou, não funcionou, fez muito xixi, não fez xixi, estava claro, estava escuro. Como é que ficou Boiou, não boiou? Pode falar de cocô, gente. Tem que olhar o cocô de vocês. Soltou pum, ficou diferente? Porque às vezes é normal soltar pum. Parou de soltar pum, a barriga não está inchando. Eu senti que a minha digestão mudou. Eu acordo de manhã agora e não fico de mau humor. Ou não, a gente precisa fazer um diário do que se come, do que sente, né? E também na parte emocional, não é só físico, não. Na parte emocional também, né? Como é que ficou o humor, como é que ficou a disposição, cansaço, dor articular, a pele, né? Sentiu as espinhas desapareceram, deu mais espinha, o que for, anota nesses 30 dias. E quando voltar o glúten, continua anotando o que comeu e o que sentiu. E depois dá uma comparada, né? Como é que foi sem e como é que foi voltando a ingerir. Se foi muito diferente, vai ter que, mesmo que tenha que viajar, sair do interior e ir buscar um atendimento médico na cidade mais próxima que tenha um gastro, né? E que você consiga fazer esses exames. Ou então, mesmo que seja via SUS, né? O SUS faz o diagnóstico de doença celíaca, o SUS tem gasto para poder buscar esse diagnóstico corretamente, tá? Agora, eu sinceramente, eu recomendo falar da importância do diagnóstico, porque eu vi até comentário do Nutri, e assim, gente, Ju, só para você não ficar estressada, eu vou com a live até aparecer aqui para mim que preciso acabar, tá bom? Porque, assim, de fato, o trigo não traz benefício para ninguém. Na minha concepção, ninguém precisaria comer. Eu acho assim, não traz benefício, só traz malefícios. Porém, a partir do momento que você tem uma patologia associada, tem inúmeras coisas que você precisa cuidar, né? A gente falou sobre isso lá no começo da live, e é importante a gente ressaltar, porque quem está na pele do celíaco, da família do celíaco, sabe quão importantes são esses cuidados. A gente está cuidando não só da gente, mas das gerações futuras e também das gerações passadas, que muitas vezes acabam sendo diagnosticadas também. Então tem que ter cuidado de contaminação cruzada, não pode comer em restaurante, não pode simplesmente entrar num avião e pedir uma refeição sem glúten. Não é assim que funciona. E tem todas as doenças associadas que precisam ser cuidadas, precisam ser acompanhadas. Então, é importantíssimo, a partir do momento que você percebe, depois desses 30 dias, que é a dica que a Raquel está dando, a partir desses 30 dias, reintroduziu, sentiu que tem algo diferente, procure um gastro. Por quê? A gente precisa ver como que está o intestino. Pode ter até um câncer no intestino, já que é uma das consequências mais óbvias da doença celíaca, né? E muitos celíacos relatam isso, dos parentes que morreram de câncer, da avó, do tio, do pai, né? Não só de intestino, né? Do
estômago. Então, aí, quando você descobre que você tem essa doença, significa que mais ninguém vai morrer de câncer de intestino na sua família por falta de diagnóstico de doença celíaca. Então, você está salvando... As pessoas burlam a dieta. As pessoas burlam. Não adianta se falar, eu sou... Mas vai na casa do tio e vai comer aquele bolo, nem que seja uma vez por ano, mas vai comer, as pessoas burlam. Mas aí, gente, a pessoa pode até burlar a dieta, não aceitar que tem o diagnóstico e, às vezes, desenvolver o câncer. Agora, estou falando daquelas pessoas que faleceram em função de um câncer sem saber ou descobriram tardiamente que tinha doença celíaca. Então, quando você recebe o diagnóstico, você está dando a dica para todo mundo da família que está vivo e que vai nascer ainda. Tem uma doença aqui que vocês precisam olhar. Porque essa doença pode levar a este quadro. Se a pessoa vai querer fazer o exame, se a pessoa, ao receber o diagnóstico, não quer fazer a dieta, é um outro patamar. Mas o que a gente está falando é que a importância do diagnóstico, que não é só para você, não é só para a sua saúde. Ele é um diagnóstico que ele alcança gerações. Ele salva a vida de gerações. Então, salva a vida. Incentivar os profissionais da área da saúde a diagnosticarem. Vai dar trabalho fazer o diagnóstico? Então, a gente sabe que no interior do Brasil é difícil você achar determinadas especialidades. Tem cidades que não fazem endoscopia, você tem que viajar. O SUS te encaminha para a cidade que é polo. Dá trabalho. A gente sabe de pessoas que levaram meses, né, para conseguir agendar o gasto, mais meses para conseguir agendar a endoscopia. Agora, não dá para simplesmente dizer eu passei mal porque comi glúten e ponto final. Isso que não dá. Né? E só retirar e não buscar. Porque não é só retirar. Esse só aí é o nosso calo. Porque, volto a dizer, se a pessoa tem um mal-estar, porque ficou um tempo sem comer carboidrato, voltou a comer, teve um mal-estar, mas depois passou, ok. Agora, se todas as vezes que ela ingere essa proteína, né, tá no trigo, na cevada, no centeio e na aveia contaminada, ela passa mal, ela precisa investigar, porque pode ter uma doença séria, né, que está sendo deixada de lado aí. Né? Tem consequência isso. Então, é mais grave do que apenas, né, não comer pepino, ou não comer pimentão, né, ou não comer berinjela. Leite, né, também, né? Até mesmo os que têm uma sensibilidade à caseína, né? É uma coisa, é uma doença, acho que falta, às vezes, conceito, Raquel. É uma doença autoimune que mata. Não é uma intolerância, não é uma sensibilidade, não é uma... Então, doença autoimune por si só já é uma coisa grave, né? Se a gente conversa com uma pessoa que tem lúpus, a gente sabe que aquela pessoa pode morrer porque vai ficar na fila do transplante, né? Mas, assim, as pessoas têm dificuldade de entender que a doença celíaca é tão grave quanto que ela mata, que ela precisa ser muito bem tratada. E para ser bem tratada, ter um bom tratamento, ela precisa passar por um diagnóstico adequado, né? Então, profissionais da saúde, por favor, encaminhem seus pacientes para os médicos, para os gastros. Quanto mais pacientes chegar nos gastros, mais eles vão estudar, mais eles vão procurar os artigos, né? A doutora Ana está aí, a doutora Ana entrou agora no portal Saúde Ancestral. Gente, ela é endoscopista, você tem noção do que é isso? Pra gente, celíaco? Então tá, já agarra ela. Ela já pegou uma paciente dela. Mas uma coisa, a gente tem uma situação que vou investigar a doença celíaca, vou fazer os exames de sangue, que é o antitransglutaminase e o antiendonísio, né? Que são os anticorpos que a gente vai ver que estão ali agindo. Dá negativo. Parou a investigação? Não. Tem que continuar, tem que fazer a endoscopia digestiva. Se tem algum sintoma que está incomodando, tem que investigar até o final. Muitos celíacos têm negativos, mas tem atrofia de vilosidade, né? Então, na sensibilidade ao glúten não celíaca, os exames vão dar negativos, mas eu preciso chegar até o final, eu preciso saber se tem alguma atrofia de vilosidade, né? Se o intestino está lesionado. Então,
é complexo, não dá para... Eu sei que a gente sabe que no interior é difícil, né? Mas nós temos profissionais que já conseguem lembrar da doença celíaca no consultório, né? Então, esses profissionais têm investigado, e com endoscopia, apesar dos sorológicos estarem negativos, né? Então, os profissionais de saúde precisam se atualizar sobre o diagnóstico, sobre os sintomas, precisam lembrar, né, da doença celíaca no seu cotidiano, não só do sintoma clássico, mas, né, de outros tipos de manifestação. Nós publicamos, esse mês de dezembro, nós publicamos um manual para profissionais de saúde mental sobre o atendimento, né, de pacientes que possivelmente sejam celíacos, para esses profissionais também ficarem atentos em seus consultórios, porque às vezes você tem um paciente que não está respondendo à medicação, não é porque ele não toma remédio, não, é porque ele está com lesão no intestino e não está absorvendo aquela medicação. Por isso que ele não está conseguindo melhorar da depressão, ou melhorar do quadro de ansiedade, né? Então, a investigação, ela é muito importante. Ela não é uma coisa, não é só fazer a dieta, não é só esse sintomazinho que eu sinto, então vamos conviver com ele para sempre. Nós estamos falando de uma coisa muito grave, muito séria e que tem consequências, né, na nossa vida. É estranho a gente falar que um alimento pode ser um veneno, né? Mas da mesma forma que algumas pessoas têm alergias severas a alguns alimentos e podem morrer por causa dele, né? Tanto na sensibilidade quanto na doença celíaca, né? O trigo, a aveia, a cevada e o centeio também têm sequelas e consequências. Então, a gente precisa, do mesmo jeito que a gente está estudando muito sobre low carb, sobre carboidrato, sobre cetose, sobre jejum, né? A gente também precisa saber algumas coisas sobre o glúten. Exatamente, acho que é muito importante todo esse trabalho de formiguinha que a gente tem feito, mas agora entrando nesse mundo low carb, que é um mundo que é naturalmente sem glúten, né? E ele é naturalmente mais ou menos. Ele é mais ou menos. Primeiro, a regrinha do 80-20, né? 80% de dieta. Né? E eu, quando tiver situações especiais, né, eu abro exceção. Uma festa, eu vou abrir exceção, né, para aquela cerveja, para aquele docinho, para aquela pizza. Então, o trigo está presente, sim, na vida das pessoas. Como, mesmo que você não coma trigo, você seja 100% low carb e não coma trigo, mas, né, tá casada com uma pessoa que come o seu pãozinho, tá? Na sua casa, seus filhos comem os biscoitinhos. Gente, a pasta de dente, imagina só, você tá com o tubo da pasta de dente, tá? Meu marido odeia quando eu dou esse exemplo, mas eu vou dar, tá? Então, tá aqui, passei cocô, passei fezes aqui. Aí fui lá, lavei, aí veio com meu dedo, com a escova de dente, com qualquer coisa, com a minha língua e passo. Ah, mas tá limpo, né? Tinha cocô, mas eu limpei. Você vai lá passar a linguana? Não vai. O glúten, pra gente, o glúten é desse jeito. Então, seu marido tá lá usando a pasta de dente e ele passou com glúten na boca, né? Passou ali, às vezes faz a primeira escovação. Você vai usar aquela pasta que tem as partículas de glúten ali? Não, tem que ter uma pasta de dente separada, uma toalha de rosto separada, uma panela separada, né? São muitos cuidados, então são muitos cuidados, gente. Né? A gente se acostuma com eles ficam automáticos na nossa vida, automático mesmo. Você já não botou o braço em cima da mesa, porque ali tem muitos farelinhos, você já fica sentado mais de longe. A gente acaba automatizando, né? Deixa de ser um fardo algumas coisas e passa a ser uma coisa automática. Mas a gente precisa prestar atenção. Então, se tem alguém fazendo low carb e tem observado que não está 100% na saúde, né, deixa essa pulguinha aí atrás da orelha, se não é o contato, né, com os traços de glúten, que por um acaso você talvez seja celíaco e não saiba. Né? Então,
É uma pulga, vamos deixar essa pulguinha aí atrás da orelha. Mas a gente precisa... A gente tem que... a gente tem que abrir a cabeça, né, começar a colocar as sementinhas, uma hora ou outra as pessoas vão procurar, e aonde procurar, né? Até a Karina, a Nutri, ela perguntou esse material, provavelmente da psicologia está liberado. Olha, entrem lá no riosemgluten.com.br, todo o material que a Raquel produz fica lá. Lá também você pode na minha bio, já tem ali nos destaques, eu deixei já alguns links. Então, no site eu tenho uma página que chama Educação Celíaca, tem publicações. Então, tem uma parte de receitas e tem uma parte de educação celíaca, onde tem materiais em PDF que podem ser baixados. Muitos materiais são produzidos. As cartilhas são maravilhosas, salvam vidas. São materiais americanos, né, em que a gente tem autorização de traduzir, e aí faz a edição em português, e tem materiais que foram produzidos a partir de junção de várias coisas. Então, é eclético lá, mas está lá para baixar, para que as pessoas tenham acesso e possam compartilhar via WhatsApp, nos seus grupos, para que os profissionais de saúde tenham as informações ali mais a miúde, e principalmente quem é celíaco, o paciente celíaco, quem recebeu a informação, né, que está ali lendo. Então, eu tenho 2 sites, né, o riosemgluten.com, que é o site antigo, que continua funcionando, o mais novinho, que já é mais fácil de abrir no celular, que é o riosemgluten.com.br. Tem o blog com vários materiais, que está lá desde 2013, um monte de tradução, que é o dietasemglutenblogspot.com. Eu tenho 2 aplicativos, um que é o Rio Sem Glúten, que é para quem vai visitar o Rio, onde comer, onde comprar, produtos sem glúten. O Eubifit fechou. Já saiu, já tirei há muito tempo. Tá atualizado. Ai, gente, eu vou atrasar. Aí vou competir com a Raquel. O outro aplicativo é para quem está chegando na vida sem glúten e está com dificuldade de fazer a dieta, não está conseguindo fazer certinho. O aplicativo chama Vida Sem Glúten. Como ele é um web aplicativo, você não precisa baixar no celular, não precisa ter memória no celular. Você navega por ele sem precisar baixar. Mas se quiser baixar, está na loja do Google também. Então tem algumas dicas ali, alguns textos, alguns videozinhos explicando. Essa semana eu recebi uma pessoa que acabou de ter o diagnóstico de doença celíaca, uma jovem, conversando comigo, né? E ela estava chorando. Eu falei, chora mesmo, faz parte desse processo de receber o diagnóstico. É uma despedida, é um momento de luto. Pode chorar, não tem vergonha, não. Avisa a família que você vai chorar. Você, né, já sabe que tem uma estrada aí que vai ter que mudar radicalmente a vida. Então chora mesmo. São processos que a gente vai viver. E nesse aplicativo a gente fala sobre isso, né? Esses caminhos, essas pedras que a gente precisa dar conta, os degraus que a gente vai subir, né? Eu tenho um texto lá sobre 10 degraus em que a gente precisa dar conta, né? Quando a gente entra nessa jornada sem glúten. Então, material tem, o objetivo é que as pessoas tenham um pouco mais de facilidade, né, do que... Eu sempre me tenho como parâmetro, né? Tudo que eu produzo são coisas que eu gostaria de ter tido acesso quando tive meu diagnóstico. Eu demorei 10 anos para aprender sobre contaminação cruzada. O que as pessoas hoje aprendem em 4 horas de leitura, né? A gente, quando tinha diagnóstico na década de 90, nós demoramos 10 anos. Então, eu consegui botar minha saúde mais ou menos em dia, mas poderia ter sido muito mais rápido do que foi, né? Eu passei anos fazendo endoscopia e meu intestino delgado careca, duodeno careca, não tinha vilosidade. Mas eu não sabia sobre contaminação. Então, estava explicada a situação. Bem, né? Então, visitem lá os sites da Raquel. Tem no Instagram também o perfil dela. Gente, saudeancestral.com.br também tem muita coisa sobre alimentação que vocês... Quem ainda não é low carb, por favor, vão lá para aprender sobre low carb. Quem já é,
aprendam um pouco mais. Outro convite que eu gostaria de fazer é 2019, abril, nós teremos o COINE aqui no Rio de Janeiro, o Congresso Internacional de Nutrição Especializada. Nutrição Especializada, e vai ter o Encontro Nacional dos Celíacos aqui. Então, eu vou deixar também a chamada para vocês se programarem para vir. A Raquel estará aqui, né, Raquel? 13 de abril. Eu sei que a Esther virá, mas você também vem, né, Raquel? Eu estou na organização, né? Tem que trabalhar, né? Tem que fazer credenciamento. Então tá bom. Ai, que maravilha, gente. Então, ó, tá aí. Como não vir para o Rio de Janeiro ano que vem? Raquel, sim, muito obrigada, não só pela live, mas pelo trabalho que você faz. A gente fica emocionado porque a gente quer que as pessoas estudem mais e você está trilhando aí, abriu muito caminho para a gente. E, gente, por favor, sigam lá, estudem e nos apoiem, porque a gente é uma minoria. A gente precisa que vocês nos entendam. Só um pouquinho de glúten vai matar a gente, tá? Não diagnosticar vai matar muito mais gente. Então, caminhem com a gente, deem a mão que a gente precisa do apoio de vocês, tá certo? Obrigada, Raquel. Muito obrigada, eu que agradeço, Rê. A gente está aí para, além do nosso caminho, né, levar as pessoas junto e facilitar também para que elas consigam caminhar bem como a gente está caminhando. Então, o objetivo é sempre compartilhar e apoiar, né? Se tornar uma rede de apoio para quem está chegando nessa vida aí, precisa de orientação e de um ombro também para conseguir caminhar. Gente, muito obrigada, Raquel, muito obrigada. Vocês ficaram com a gente até agora, eu ultrapassei, mas eu tinha esse direito, então espero que grave certinho aqui, tá? Fiquem bem, gente. Tchau, tchau. E vou deixando coisas nos stories também, vou respondendo algumas perguntas, tá? Ou no Saúde Ancestral, ou se vocês quiserem, lá no Rio Sem Glúten, ou no meu perfil pessoal, que eu vou marcando a Raquel também. Tá certo, gente? Beijo. Boa noite. Tchau, lindona. Boa noite. Até. Tchau, tchau.